Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. E hoje a gente vai dar aqui início ao segundo vídeo dessa série de vídeos que estamos fazendo sobre JavaScript. Hoje nós vamos falar aqui sobre tipos de dados, ok? Então, antes de mais nada, a gente vai acessar essa pastinha aqui, ó, curso de JavaScript Sandro Costa Informática. Vamos acessar essa pastinha aqui, abrindo o Visual Studio Code, tá? Então vou abrir o Visual Studio Code. Lembrando para você que está chegando agora aí, se você quiser saber como é que você tem o seu ambiente preparado, né, o seu computador, para rodar JavaScript e poder acompanhar essas aulas, eu vou deixar aqui no card aqui no vídeo, ok? Aqui em cima, para que você tenha acesso a aquele vídeo que eu fiz ensinando como preparar aí o seu ambiente para poder estar fazendo essas aulas aqui. Você vai ter, então, um editor para código e também vai poder rodar o JavaScript aí no seu computador. Bom, eu vou acessar aqui essa pasta, então vamos lá. Eu vou clicar aqui em File, Open Folder. Agora eu vou clicar aqui em Área de Trabalho. Eu vou procurar agora essa pasta aqui, certo? Eu achei a pasta aqui, ó, curso de JavaScript Sandro Costa Informática. Eu vou dar 2 cliques nela. Eu tenho já aqui uma pastinha que a gente fez no vídeo sobre variáveis. Também vou deixar aqui para você no card, se você quiser assistir esse vídeo, é muito importante, ok? E agora eu vou clicar aqui em nova pasta e vou criar uma pasta nova aqui. Agora vai ser tipos de dados. Tipos de dados. A gente vai acessar essa pasta, cliquei em cima, selecionar, a pasta está vazia, tá? Não tem nada aqui dentro. Agora a gente vai começar a acertar essa pasta aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui, ó, em New File. Agora eu vou criar dentro dessa pastinha aqui, eu vou criar o index, ok? Então vamos lá. Index.html. Então criei já o index, vou também já criar a estrutura de HTML aqui, ó, tá? Então vamos lá. HTML, o Visual Studio Code já aponta para mim aqui, ó, o HTML5. Ele já criou a estrutura, certo? Já está pronto aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais para você ver aqui. Eu vou colocar aqui no título aqui, ó, no title, tipos de dados, ok? Então, também vou colocar dentro aqui dessas tags aqui, a rede, eu vou colocar aqui, ó, link, vou dar um enter. Aqui o Visual Studio Code já coloca para mim aqui, ó, link rel style sheet href. E agora eu vou procurar o meu arquivo de estilo aqui, se eu precisar usar ele, tá? Então eu nem sei se eu vou usar ele agora, mas eu vou colocar ele aqui. A gente não vai utilizar, mas eu vou colocar ele aqui, é o estilo style.css, tá? Então arquivo de estilo, vou linkar ele lá, ó, vou digitar o nome dele aqui. Então style.css, vou salvar. O que eu vou precisar, na verdade, é do meu script, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou dar uns enter aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, perto do body. Eu vou colocar aqui, ó, script. Então, eu tenho a tag script. Vou salvar. Agora, eu vou criar o arquivo aqui. Então, vamos lá. Script.js, tá? Já criou aqui o arquivinho do script. E agora eu vou linkar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, dentro aqui, ó. Tá vendo aqui dentro? Eu vou dar um... Opa. Depois do T aqui, ó. O sinal aqui de maior, atrás do sinal de maior aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, source. E agora eu vou procurar aqui dentro das aspas duplas esse script aqui, ó. Então, script.js, ela já achei. Pronto. Agora já vai estar rodando o script, tá? Lembrando que para você que não sabe fazer isso aqui ainda, eu já deixei aqui no card
como é que você faz para preparar tudo isso, deixar o teu ambiente preparado para poder rodar JavaScript, tá? Então eu não vou ficar fazendo isso aqui toda vez que a gente tiver uma aula. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, eu vou clicar aqui no meu Go Live, certo? Você já deixou o teu ambiente preparado, já está pronto. É só clicar aqui no Go Live. Ele vai abrir o navegador. Eu vou dividir a tela. Certo? Vamos lá. Deixar bem divididinho aqui. Pronto. E agora a gente vai utilizar essa parte do navegador aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou vir em inspecionar elemento. Vou usar essa parte aqui. Vou até puxar mais para cá, porque a gente vai usar muito aqui essa página aqui. E vai ser aqui, ó, no console, tá? Se por acaso você não tiver o console tiver assim para você, ó, você clica nessa setinha e coloca aqui no console, tá? Então aqui é o elemento, né? No caso o HTML aqui. E aqui o console, tá? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Pronto. Deixa eu fechar esse erro aqui. E agora, vamos ver se está rodando JavaScript aqui. Deixa eu salvar. Vou lá no script. E vamos dar um console.log aqui. Console.log. Oi. Então já está rodando JavaScript aqui. Vamos lá. Vamos começar então. Bom, pessoal. A gente estava falando sobre variáveis, né? Então fizemos um vídeo sobre variáveis, agora vamos falar sobre tipos de dados. E ao falar sobre tipos de dados, é importante que também a gente vai trazer alguma coisa de variáveis. Você vai falar, puxa, isso aqui eu já fiz lá em variáveis, mas faz parte aqui deste vídeo, ok? A gente vai falar sobre variáveis. Então a gente utilizou bastante o var, né? E eu mostrei para você o problema que você encontra com o var, na questão dele vazar o escopo principalmente, tá? E também a diferença entre o var, o let e o const. Tudo isso mostrei, o que é permitido você alterar e a questão de redeclaração de variáveis, né? Certo? Então tudo isso está lá no nosso primeiro vídeo. Então agora a gente vai utilizar aqui o const, também o let, tá? Ao invés do var. Então vamos lá. Deixa eu estar puxando um pouquinho mais aqui para cá, para ficar mais perto. Certo? Vou deixar bem no jeito, bem legal aqui. Vou escurecer essa parte branca aqui. Utilizar o HTML aqui. Vou colocar um background. Background black. Não ficar esse clarão no olho aqui. Pronto. A gente vai utilizar aqui só essa parte aqui, tá? Do script. Então vamos lá. Bom, eu quero falar com vocês sobre tipos de dados, tá? Então, para fazer primeiramente um comentário, você clicar // você pode comentar aqui, expliquei já sobre isso, ok? E se você colocar // asterístico, asterísticos, você pode dar espaço e utilizar várias linhas. Então eu quero falar primeiro sobre string. Sobre string. Então, o que é uma string? Uma string, ela é um tipo de dado, tá? Uma string, na verdade, ela é uma frase, ela é uma palavra. Então, quando você declara, por exemplo, const palavra ou const nome, não importa, tá? Nome. Você coloca aqui entre aspas, pode ser simples ou pode ser aspas duplas. Tanto faz, aqui no caso a gente utiliza mais a simples. E você escreve aqui, ó, tá? Sandro, por exemplo, Costa. Isso aqui é uma string. Então isso aqui é um tipo de dado no JavaScript, é uma string. Eu posso procurar essa variável aqui, no meu console, por exemplo, nome, que é uma string, tá? E há uma possibilidade de você verificar se é uma string ou não, utilizando, por exemplo, o typeof, né? No caso, typeof. Se você colocar o typeof antes, você consegue saber o que é. Por exemplo, console.log
.log. Vou colocar aqui o type of, certo? Deixa eu corrigir aqui que a letra minúscula. E eu coloco agora aqui o nome aqui, ó, nome, né? Então, nome, vou salvar. Ele fala que é uma string. Já até aparece para mim aqui que é uma string. Então, é possível você verificar que tipo de dado é essa. É uma string. E é muito importante você saber o tipo de dados. Porque quando você sabe o tipo de dados de uma... no caso, o tipo de dados no JavaScript, você sabe o que você pode fazer com aquilo. Você pode usar, no caso ali, métodos para poder, por exemplo, mudar o que aparece aqui, ó. Vou dar um exemplo para você. Se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, nome, aparece nome, certo? Ó, eu sei que é uma string, tá? Então, apareceu meu nome, Sandro Costa. Eu poderia dar um ponto e usar o to uppercase, por exemplo, para aparecer tudo em maiúscula. Mas isso aqui é para string. Entende? Então, isso aqui é um método para string. Olha aqui, ó, aparece tudo em maiúsculo, tá vendo? Então, quando é um método, tem que colocar, eu tenho que utilizar aqui os meus parênteses, tá? Caso contrário, não funciona. Ó. Então, no caso aqui, você vai aprender depois sobre isso. Mas olha só, isso aqui, no caso, é um método para string. Então, existem métodos, por exemplo, que são para números, né? Função e assim por diante. Então, nesse caso, é necessário você saber que tipo de dado é, tá? Então, o propósito da aula não é falar sobre isso agora, mas sobre tipo de dados. Então, dá para saber que tipo de dado é, ok? Quando você coloca o typeof aqui, ó, typeof, aí eu sei que tipo de dado é. Então, eu tenho aqui a string, tá? Eu tenho aqui também o número, né? Eu poderia colocar aqui const, idade, vou colocar aqui 47, e agora eu vou procurar aqui para me saber, então, que tipo de dado é. E vai aparecer para mim aqui, ó. Eu vou salvar, number, tá vendo? Então, para number, eu também tenho métodos para number. Por isso que é importante saber. Eu já sei que é um número. Agora, repare só. O que sai é o que vale, né? Se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, aqui no 47, aspas, ele deixa de ser um número e ele vai virar uma string. Quer ver? Eu vou salvar, vai deixar de ser número. Ó. Vou salvar, ele vira uma string. Então, string vai entre aspas, tá? E aqui o número, sem colocar ele desse jeito aqui, sem as aspas. Agora ele é um número. Eu tenho também o dado chamado de booleano, tá? Booleano seria, no caso, por exemplo, assim, eu vou criar aqui const, possui curso superior. Por exemplo, possui curso superior, vou colocar aqui true, por exemplo, que possui. Então, eu vou colocar, no caso, no console aqui, possui curso superior, ele me dá, primeiramente, ele vai me dar aqui um booleano, né? Porque eu estou vendo o que é isso aqui. Né? Se eu tirar o typeof, por exemplo, ele vai falar que possui, que é true. Ó. True, possui. Tá? True significa que sim. Se eu colocar falso, por exemplo, falso, né? False, ele vai falar que não. E eu poderia utilizar, no caso aqui, fazer um if, né? Uma verificação se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, é maior de idade, por exemplo, tem habilitação, né? É habilitado, aí coloca aqui falso, não, eu poderia colocar não pode dirigir, certo? Se é habilitado, então pode dirigir. Eu posso utilizar o booleano para poder criar aqui, né, uma função, uma verificação. E eu sei que é um booleano porque, se eu colocar aqui typeof, no caso, né, typeof, ele fala que é um valor, aqui ó, booleano, tá vendo? Então, isso aqui é um tipo de dado, que é muito usado na programação, muito usado para verificação. Eu tenho também aqui o undefined, né? Então, vou colocar aqui, ó. Se eu colocar const, não dá certo. Const, por exemplo, vou colocar nome aqui, por exemplo, cidade. Cidade,
certo? E não vou colocar nenhum valor. Agora, se eu procurar aqui, ó, cidade, vai me dar um erro, tá? Agora, se eu pegar e mudar aqui para let, ele vai funcionar, tá? Então, let, salvei. O que é o undefined? O undefined, na verdade, ele é algo que não é definido, né? Sem nenhuma definição, tá? E então quando você não dá uma definição, ele é um undefined. Eu tenho também o null. Então vou colocar aqui, vou copiar, vou colar, certo? Vou colocar aqui o null. Comida preferida, vai. E não vou declarar, eu vou declarar null, na verdade. Então, null, assim, ó. Vou salvar. Agora eu vou colocar aqui, ó. Comida preferida, vou salvar. É null. O que é null? Null é nulo. Null é vazio. O null, na verdade, ele, se você procurar, se você quiser saber o que é null, você colocar o type of, ele vai dar que é um objeto, tá? Dá para colocar const aqui também. Const. Mas ele vai se identificar como um objeto, né? Então, ó, type of. Ele vai falar que é objeto, tá? Isso aqui, na verdade, é como se fosse um erro, né? Um bug no JavaScript. Mas como o null sempre ele foi reconhecido como um objeto dessa forma, nos códigos antigos também de JavaScript, então acabou sendo por aí, ficando dessa forma, senão iria quebrar aí, né, muitos códigos que já existem de JavaScript. Mas depois a gente vai ver uma outra forma de verificar também os objetos aqui, tá? No caso, para saber o que é. Mas eu tenho aqui, então, né, que é um objeto vazio e também um objeto também inexistente. Existe um outro objeto também que foi criado aqui, né, que é o symbol. Então, const símbolo igual a symbol. Vou colocar aqui para você ver, tá? Então, o symbol, ele veio, na verdade, ele é novidade, né? Ele veio com S6. Então, símbolo. E ele representa um valor único, anônimo. Uma forma de utilizá-lo mesmo, assim, pode-se utilizar ele de uma forma sensata, é colocar ele em uma variável, tá? E usar ele como uma chave para uma propriedade de um objeto, cujo objetivo é torná-lo anônimo, tá? Então o símbolo é único. E a gente tem também o objeto. Então, const, você abrir um objeto, na verdade, se você fizer isso aqui, abrir chaves, isso aqui já é um objeto, tá? Você coloca aqui, const, por exemplo, vou colocar aqui carro, certo? Abrir chaves, colocar aqui o nome carro, isso aqui já é um objeto, tá? Isso aqui já é um objeto já, tá? Ó, objeto. Você colocar typeof aqui, typeof é um objeto, tá? Então a gente tem, esses são os tipos de dados que a gente tem. Então a gente vai estar, no decorrer dos vídeos, lidando com tudo isso aqui. Mas vamos falar um pouco sobre string aqui também, tá? Então eu vou voltar aqui. Vou apagar tudo, vou salvar. E vamos lá. Bom, olha, const lanche. Vou colocar aqui const lanche igual a, vou colocar cheeseburger. E vou colocar aqui também const bônus igual a refrigerante. Certo? Agora, o que eu quero mostrar aqui para você? Que é possível você concatenar strings, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Se eu colocar aqui no console.log, e eu colocar
lanche mais, mais bônus, eu tenho aqui no meu console aqui, tá vendo? Ó, cheeseburger, refrigerante. Tá? Se eu colocar, na verdade, aqui, ó, cheeseburger, e eu colocar, eu posso pegar, dar um espaço aqui no cheeseburger, ó, cheeseburger, refrigerante. Ele tá quebrando linha aqui por causa do espaço, ó. Tá vendo? Então tá assim, ó. Então é possível você concatenar strings, né? Mas o problema de você concatenar palavras assim é que às vezes você não consegue expressar aquilo que você quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma frase aqui, console.log, tá? E eu vou colocar uma frase aqui dentro. Deixa eu pegar e comentar aqui esse console aqui de baixo aqui. Vou dar o // nele. Pronto, tá comentado. Vou salvar. Agora não tem mais nada aqui, tá? Então eu tenho aqui o meu console. Vou até colocar aqui de baixo. Certo? Então eu tenho o meu console aqui. E aqui dentro do meu console, você sabe, qualquer coisa que eu colocar aqui, né? Ó, sun, aparece aqui, certo? Mas vamos supor que eu quisesse utilizar mais uma vez a aspas simples. Vou dar um exemplo. Ou eu vou colocar a dupla aqui, ó. Eu quero utilizar mais uma vez a aspas dupla, tá? Então, aí eu vou escrever, por exemplo, assim: essa é a melhor bicicleta. Bicicleta. Aqui, beleza, normal. Aí eu falo, vou colocar aspas duplas aqui no melhor, né? Melhor bicicleta. Então você vem aqui e tenta colocar. O que vai acontecer? Vai te dar um erro. Você não vai conseguir colocar. Tá vendo? Você não consegue colocar. Tudo bem. Se você coloca um mais aqui, e você coloca aqui uma aspas duplas aqui, coloca um mais aqui e uma dupla aqui, você consegue. Certo? Você conseguiria colocar. Olha, pra você ver, tá vendo? Aí eu vou colocar, vou dar um espaço aqui. Não. Eu vou dar um espaço aqui. E aqui eu vou dar um espaço também, tá? Então, aqui, essa é a melhor bicicleta. Ainda assim, você não consegue colocar mais uma vez a aspa dupla aqui. Eu poderia colocar uma simples aqui, por exemplo, certo? E aqui eu colocaria a dupla. Mas olha só o que está acontecendo aqui, né? Aí tudo bem, daria certo. Conseguiria fazer o que eu quero, tá? No caso do espaço, eu estou dando espaço aqui. Mas o correto seria eu dar espaço aqui também. Então eu teria que colocar aspas aqui, mais aqui e o espaço aqui, certo? Aqui também teria que colocar espaço aqui. Então eu teria que pegar aqui, no caso, aqui. Aí aqui tem que pegar e somar de novo. E colocar aspas aqui, espaço aqui. Tudo isso para conseguir fazer essa frase aqui. Olha para você ver que coisa que está acontecendo aqui. Dependendo do que eu quero expressar, isso poderia ser algo gigante, né? Existe uma possibilidade também de você escapar os caracteres, né? Então eu posso pegar aqui, ó, vou voltar como estava. Então estava assim, né? Vou tirar aqui, vamos tirar tudo isso aqui. Então assim, né? Essa aqui é a melhor bicicleta. Aí eu queria colocar aspas duplas aqui, certo? Então vou colocar aqui, vai dar o erro. Eu posso colocar aqui, ó, antes dessa aspas dupla, coloco uma barra invertida, certo? E depois da palavra, antes da próxima aspa, eu também coloco uma barra invertida. Vou salvar, eu conseguiria o resultado que eu quero de uma maneira melhor, mais fácil e mais simples, né? Olha só como está mais simples aqui. Muito mais simples, certo? Mas ainda existe uma outra forma, mais simples ainda do que isso, que é usando o que a gente chama de template string, tá? Se torna muito mais fácil fazer. Eu vou demonstrar já para você. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, apagar isso aqui por enquanto. Vamos colocar aqui, ó, comida. Vou colocar aqui igual a pizza. Então, pizza. Agora eu vou colocar aqui também conste. Opa, aqui tem que colocar também uma conste. E agora aqui conste. Vou colocar suco.
igual, vou colocar aqui, aspas, mais qualquer suco só paga, certo? E vou colocar aqui mais um const total igual a 49,99, certo? Então vai dar R$50, tudo. Vou salvar isso aqui, até aqui beleza, nada vai aparecer porque eu não mandei aparecer mesmo. E agora a gente vai construir isso aqui de um jeito mais inteligente, tá? Porque se eu fosse somar tudo isso, no mínimo eu teria que fazer, colocar assim, né? Console, vou colocar aqui, promoção, const, promoção, e vou colocar aqui então, comida, mais suco, mais total, certo? Beleza, eu tenho lá, né? Agora eu vou pegar e vou colocar no console, console.log, promoção. Tá, tudo bem, tem lá, ó. Já tenho que pegar e colocar os espaços, né? No caso, teria que colocar os espaços. Pizza, no caso aqui, a comida aqui é pizza, então teria que colocar aqui mais, fazer assim, pizza, mais qualquer suco, só paga R$49,90, né? Então total, no caso aqui, total, suco. Vou ter que colocar aqui também o espaço nas aspas aqui, vou salvar. Aí ficaria certinho, pizza mais qualquer suco só paga R$49,90. Agora eu poderia fazer isso aqui de outra forma, tá? Poderia fazer assim, ó. Pegar aqui de novo, agora eu vou pegar e vou dar o barra barra. E vou fazer com a template string. Então vamos lá. Const promoção igual a... Você coloca esses sinais aqui, ó, ao contrário, né? Você vai apertar aqui o Shift, onde tem os acentos, né? Aqui, ó, o acento que você dá, por exemplo, nas letras. Você colocar o acento e escrever a letra A, tá vendo? Se você colocar o acento de cima, escrever a letra A, o acento sai para cá. Onde está esse acento? Esse último acento que eu coloquei, que é esse aqui, ó. Esse, na verdade, esse aqui, você vai clicar só no Shift e só nesse acento aqui, uma vez. Aí você tem isso aqui, ó, que a gente chama de template string, tá? Vou colocar de novo aqui, ó. Shift, aperta aquele acento lá e dá o espaço. Aqui dentro, você consegue colocar essa expressão aqui, ó. Você coloca o sinal do dinheiro lá, o cifrão, abre as chaves e eu vou colocar aqui comida. Comida, certo? Já vai aparecer lá, pizza. Eu posso dar espaço aqui. Eu posso escrever aqui o que eu quiser, mas eu vou colocar aqui, ó, comida. Agora eu vou colocar mais um cifrão. Agora eu vou colocar suco. Certo? No caso, o sifão, as chaves, suco. Já apareceu lá. Pizza mais qualquer suco só paga. Tá vendo? Já tem o espaço. Se eu pegar aqui e dar espaço, ele vai contar também, ó. Ó, ele conta o espaço. Se eu tirar o espaço e deixar colado, ele vai deixar colado também aqui, ó. Eu vou dar o espaço, certo? E eu posso também escrever antes. No caso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Mais suco só paga, então vou colocar aqui, né? O sinal do sifão. Vamos completar aqui. Total. Total. Então fica. Pizza mais qualquer suco só paga R$49,99. Aí eu posso vir aqui ainda, antes aqui, ó, escrever aqui. Coloca aqui, ó. No caso, promoção, com acento, vou colocar ainda, ó. Promoção. Sei lá, né? Aproveite. Olha lá. Aproveite pizza
mas qualquer suco só paga R$ 49,90, né? Você pode colocar aqui, ó. Combo. Tá vendo? Você escreve o que você quer aqui. E o interessante é que você pode pegar aqui, no caso, ó, eu sei que o total, ele é um número, certo? Ele é um número. Eu posso vir aqui, dentro das chaves, e colocar aqui, ó. Se eu quero dar um desconto, por exemplo, ó, menos 10. Então, de R$ 49,90, a pessoa vai pagar só R$ 39,90, tá? Eu posso também somar, no caso, vezes, ou sei lá, ou somar um mais aqui, mais 10. Então agora de R$ 39,90 vai voltar, vai ser R$ 59,90, porque já estava R$ 49,90, certo? Então o template string, ele é muito eficiente para você concatenar palavras aí, tá? É muito bom. Facilita bastante a nossa vida, ok? Eu vou pedir que você faça alguns exercícios, tá? E os exercícios vão ser esses que eu vou te passar aqui. Então eu vou colar aqui os exercícios para você. Ok? Barra, asterisco, asterisco, barra. Opa, já tinha saído aqui. Vou colar aqui. E vou pedir que você faça isso aqui. Deixa eu corrigir, se tiver alguma coisa aqui eu vou tirar, tá? Então vamos lá. Eu vou pedir que você faça isso, ó. O exercício é para fixação, tá? Então tenta fazer. Declare um valor booleano, né, cujo valor seja falso. E depois declare outro que seja true. Então falso, né? E o verdadeiro, que é true. Use o typeof, no caso, letra minúscula isso aqui, para saber que tipo de dado é e faça isso com string, números, função, né? Array, no caso aqui seria o function, tá? Booleano, null, undefined. Também vou pedir que você some strings com strings, ok? Então, tipo assim, nome mais sobrenome ou algo do tipo. Usa a sua criatividade aí. E também vou pedir que você use o template strings, tá? Use ele e quero que você faça uma concatenização de expressões aí, ok? Coloque essa frase aqui, ó, let's go, entre string. Entre strings, na verdade, entre aspas. Entre aspas simples, tá? Então o exemplo vai ser esse aqui, né? Você vai colocar entre aspas simples aqui, ó, tá vendo? Você vai abrir o console, no caso, né? Seria tipo assim, console.log. Aí você tem que dar aspas simples, certo? Aí você vai colocar aquela frase ali. Ó, vou dar um espaço aqui pra você ver. Você vai colocar aquela frase ali, ó. Let's go. Quero que você faça isso, tá? E de uma forma que não dê erro, tá? Quero que você faça desse jeito aqui. Vou até deixar como exemplo isso aqui. Não pode dar erro, tá? Então é assim que você vai colocar. Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui, ó. Exemplo. Sem dar erro, ok? Então, faça esses exercícios para fixação. E se você gostou desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E deixar aí, né, o seu comentário, deixar seu like. E a gente se vê no próximo vídeo.